Salve Cristo. A Bíblia, primeiro livro, Gênesis. Então é um livro que fala do princípio de tudo, de todas as coisas. Então desde a relação humana com a criação, a relação humana com Deus, as doutrinas com relação a Deus, o homem, o pecado e a salvação. É um Deus que ele se auto-revelou para o povo, para toda a Palestina, mas ele é também de todos os povos, de todos os países, ele é para toda a terra, pois que a redenção é para toda a terra. Então ele traz a questão da criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, a dispersão das nações, os patriarcas foram chamados por Deus, Abraão, Isaque e Jacó. Conta também a história de José. Então, na criação, a gente vê o primeiro dia a luz, o segundo dia o ar e a água, no terceiro dia a terra e as plantas, no quarto dia os corpos celestes, no quinto dia as aves e os peixes, no sexto dia os animais e o homem, que é o ponto máximo da sua criação, a sua imagem e semelhança, com a responsabilidade, então, de repassar então os atributos de Deus, de soberanamente justo e bom, e refletir esses atributos nas suas condições. Então a gente vê que tudo ficou preparado para receber o homem. E uma coisa interessante que eu quero colocar é a questão da árvore da vida, que foi colocada no meio do jardim, trazendo como símbolo aquilo que é essencial para nós. Na nossa vida, no dia a dia, a gente tem dado atenção para aquilo que é essencial, ou a gente tem se perdido naquilo que é supérfluo, naquilo que não é essencial. Então ele disse que a gente poderia se alimentar da árvore e deveria se alimentar da árvore da vida, que é a verdadeira vida, só que ele acabou se alimentando da árvore do bem e do mal, trazendo assim a questão do pecado original, que é a questão da rebeldia. Depois a gente teve a queda, e mostra aqui a tentação, que a gente é tentado já por algo e a gente tem uma tendência, e cabe a nós vencer isso, superar isso, conquistar a si mesmo. E a serpente aí vem como um símbolo do diabo, não como um ser, mas como tudo aquilo que causa oposição, que causa separação. Então a gente pode ver o que em nós causa separação, o que tem em nós que nos impede de estarmos em comunhão com Cristo e com Deus. Aquilo que causa separação, o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo. Depois a gente tem a primeira civilização, temos a história de Caim, que mata Abel, o seu irmão Abel, e vê depois que Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém o mate, para que ninguém o vingue, já trazendo essa ideia de um Deus que não queria a multiplicação do mal no mundo. Para terminar esse ciclo de violência que começou aí nesse primeiro assassinato de um irmão matando o outro. Depois tivemos a necessidade do dilúvio, então, para que posteriormente, e ali no símbolo ali de Noé e a sua família, e os animais que foram colocados na arca, para que uma nova geração, uma geração diferente, modificada, conseguisse então conviver e viver com a criação e uns com os outros, conforme a lei de Deus. Depois nós tivemos a dispersão das nações, já que o povo mais uma vez se reuniu e foi construir, como está lá no símbolo, a Torre de Babel, que também é um ato de rebeldia, de revolta às leis de Deus. Então por isso a necessidade de confundir as línguas, para que daí eles se dispersassem e seguissem os seus aprendizados, os seus caminhos, já que ali ainda não estavam preparados a ter essa unificação, que não deverá ocorrer e não vai ocorrer através
da rebeldia, de atos de rebeldia. Logo em seguida, então, a gente vê ali os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Temos ali que eu quero destacar a história de Abraão, quando Deus falou com Abraão e pediu para que ele sacrificasse o seu filho primogênito. E no momento do ato, então, aparece um anjo do Senhor com um cordeiro, já simbolizando o Cristo lá na frente, como sacrifício para a salvação dos pecados, né, do mundo, do ser humano, e também simbolizando que o que Deus quer não era o sacrifício, já fazendo a diferença com os deuses da época que rodeavam ali o povo, que faziam sacrifícios de animais e sacrifício até de seres humanos. Depois, então, a gente vê a história de José e a necessidade da gente confiar em Deus e que Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio modo de realizar as coisas, e que a gente não precisa saber, nem temos condições de saber todos os detalhes, né? E Deus tem o seu tempo, que ele percebe as coisas, percebe os mundos, todo o universo. Então ele sabe o momento mais apropriado para isso. Nós olhamos para o céu e vemos muito pouco, né? Já podemos imaginar a grandeza de Deus, mas a gente não consegue entrar, então, nesse mistério de Deus. Então José, o que ocorreu? Ele, embora ele tenha sido muito amado pelo pai, ele não se dava bem com os irmãos não o odiavam. Ele acabou sendo vendido, foi para o Egito. No momento na prisão, ele acabou saindo para interpretar sonhos, ele tinha muitos sonhos, ele tinha essa aptidão, então, de trazer essas mensagens por sonhos, e ao interpretar um sonho, ele foi liberto da prisão. Resultado, ele conseguiu ajudar um povo, conseguiu salvar a sua família, se chegou a ser governador do Egito. Então a gente vê como Deus transforma algo ruim num grande bem, se a gente souber ter fé, ter confiança e continuar firme no bom caminho, não se perder nesse sentido. Serve também para a gente pensar que a Bíblia também é recheada desses momentos, dessas situações, de terem que mudar de lugar, de passaram por prisões, terem sido libertados e grandes mudanças, né, na vida. Sempre com um propósito para Deus, para elevar para Deus. Enfim, isso serve também para a gente ver no nosso dia a dia as coisas que às vezes não saem como a gente quer, seja no trânsito, seja em família, seja no trabalho, e que dali muitas vezes, lá na frente, a gente vai ter um entendimento e vai gerar um bem maior, que a gente vai poder colaborar melhor e mais com aqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe a todos.